a todos, todes. Um prazer estar aqui mais uma vez em São Paulo. Eu estou quase paulista. Impressionante a quantidade de vezes que eu apareço por aqui. Gosto de São Paulo e fico feliz com esse espaço, com essa construção, vendo e revendo pessoas. Algumas eu consegui falar antes, outras eu quero dar um abraço depois. Estou vendo ali a pastora Alexa. Prazer te ver, depois quero também te abraçar. Enfim, tantas pessoas que dão ânimo assim para a gente seguir em frente. Explicar muito rapidamente qual foi a ideia desse movimento. Eu faço parte de um coletivo que é o Esperançar. A gente se organiza prioritariamente lá no Rio de Janeiro. E a gente decidiu, num ano muito importante, colocar esse movimento na rua. Nós entendemos que Bolsonaro e o bolsonarismo representam um projeto violento, intolerante, que despreza a humanidade e a natureza, glorifica a violência e a tortura e promove a morte. Portanto, é um projeto contrário à democracia, por um lado, e completamente incompatível com o espírito amoroso do Evangelho de Jesus. A gente fala com muita convicção que o bolsonarismo mataria Jesus usando o nome de Jesus para isso. Então, a partir desse diagnóstico, a gente decidiu fazer a seguinte chamada: cristãos e cristãs, vamos nos organizar para derrotar Bolsonaro este ano? Com muita honestidade, simplicidade e de forma bastante objetiva. A leitura que nós fazemos é, e foi dito aqui, muitos cristãos e muitas cristãs não se sentem representados por essa lógica do bolsonarismo e precisam de um espaço para colocar a sua voz e a sua fé. Então, esse foi o objetivo, captar esse sentimento, captar esse grito. E a resposta nas redes, assim, em pouco tempo, foi explosiva, impressionante e muito nacionalizada. Então, confirmou essa tese. Tem muita gente por aí, machucada pelo fundamentalismo, que não abre mão da sua fé em Jesus e quer ter voz e posição nesse momento decisivo que nós estamos vivendo. A partir dessa chamada, nós criamos uma página na internet quando e onde as pessoas se cadastram. Quando elas se cadastram, elas automaticamente entram nos nossos grupos de WhatsApp. Nós estamos formando, portanto, comunidades digitais, com cristãos e cristãs do Brasil nesse primeiro momento. A pessoa se cadastra, entra no nosso grupo, e nos nossos grupos a gente começa a conversar, trocar ideias e experiências, se reconhecer e compartilhar conteúdo. A ideia é que essa primeira camada possa se fortalecer e, a partir disso, a gente possa compartilhar conteúdo com uma segunda, terceira, quarta camadas por aí. Como assim? Nas nossas comunidades digitais, quem nós esperamos acolher? Cristãos e cristãs machucados e machucadas pelo fundamentalismo e que querem se colocar a partir da sua fé enfrentando o Bolsonaro e o bolsonarismo. Então, na verdade, não é um espaço ainda de ampliação, é um espaço de coesão, de consolo, de troca, de reconhecimento e de fortalecimento. Não é aí que se amplia. Aqui se coesiona e se organiza. A gente se reconhece, gente do Brasil inteiro. A partir dessa primeira camada, e o que nós estamos descobrindo é que ela é muito maior do que se supõe, tem muita gente com essa ferida e com esse grito. Com essa galera toda, a gente espera compartilhar conteúdo, vídeos, áudios, cards, que as pessoas possam pegar e aí sim, cada pessoa levar isso para a sua igreja, para a sua família,
para o seu trabalho. Então, vocês entendem a lógica? Uma primeira camada que se coesiona, se organiza, se fortalece. Gera entre nós um conteúdo. Por quê? De forma didática, corajosa e amorosa. Porque o bolsonarismo é completamente contrário ao espírito do Evangelho. Textos bíblicos, reflexões, vídeos, cards, memes, pequenos áudios, circula entre nós um conteúdo que você pode pegar e traduzir isso e compartilhar isso com a sua família, com a sua igreja, com seus amigos, suas amigas e por aí vai. Então, essa é a estratégia de rede. Só que nós também começamos a sentir um desejo de espaços presenciais. Fizemos um lançamento no Rio, estamos fazendo hoje em São Paulo, tem uma articulação para fazer em Fortaleza, tem demanda para fazer em Porto Alegre, e nós desenvolvemos camisa, adesivo, bottom e panfleto. Lá no Rio de Janeiro, nós já vamos começar a semana que vem, banquinhas de rua, para conversar com as pessoas, entregar material e trocar ideia. Além de plenárias, rodas de conversa, espaços de cultura, não é um movimento assim centralizado. Ele parte do esperançar, mas ele vai ganhando autonomia a partir de cada localidade. O que a gente tem é esse espaço de comunidade digital, compartilhamento de conteúdo. E cada espaço vai desenvolvendo as suas estratégias e fazendo a tradução disso, das redes para as ruas. A nossa ideia é, com isso, fazer a nossa parte nesse momento tão decisivo que nós estamos vivendo. Nós estamos elencando alguns valores. Nós entendemos que Bolsonaro e o bolsonarismo representam essa lógica de morte. Não é uma direita qualquer, é uma extrema-direita autoritária e violenta. Quais os valores que nós definimos desde o início? Democracia, Estado laico, diálogo interreligioso e respeito à não crença religiosa, direitos humanos, justiça social e ambiental, celebração da diversidade e combate às opressões, ao racismo, ao machismo, à LGBTfobia. A partir desses valores que nós entendemos que são coerentes com o espírito do Evangelho, essa é a nossa consciência, a nossa postura diante da vida, nós queremos, então, fazer o enfrentamento pedagógico nesse ano. É um ato de amor, essa expressão, é porque queria poder falar isso com muita tranquilidade para vocês. Nossa lógica não é reproduzir o espírito da vingança ou vencer o bolsonarismo na lógica do bolsonarismo. Para nós, o amor não é uma abstração, é uma ética, é uma postura. O amor revoluciona mente, coração e sociedade. Nós cremos que o conteúdo mais profundo do amor é libertador, emancipador e revolucionário. E queremos trabalhar esse conceito. Mas não queremos entrar numa lógica de revide. Queremos entrar numa lógica de justiça, não de vingança. Então, até estamos conversando na coordenação do movimento, cada vez mais nós vamos afirmar é um ato de amor. Porque já está evidente, cada vez mais evidente, que o amor é completamente contrário à lógica do Bolsonaro e do bolsonarismo. Se o projeto de sociedade deles vence na história, sejamos sinceros, se o projeto deles vence, nossas vidas correm risco. E alguns corpos mais do que outros. Certo? Mulheres, LGBTIs, indígenas, quilombolas. Mas o projeto deles ameaça a nossa existência. O que eu queria compartilhar com vocês, e esse foi o nosso espírito. Se o projeto que a gente defende vence, a existência física deles não está ameaçada. Entende? O projeto deles nós queremos superar.
mas a vitória deles pode ser a nossa morte. A nossa vitória não impõe letalidade a eles, impõe superação da terra que eles têm sobre a vida e sobre a sociedade. Por isso que nós trabalhamos na lógica do amor, mas insisto, não de um amor romântico, abstrato, circunscrito a uma casa e a um casal. Não é isso. É o amor que chora a dor do mundo, que acolhe as angústias do povo e que se inquieta diante de toda a injustiça. E uma vez derrotando Bolsonaro e o bolsonarismo, sem o espírito do bolsonarismo, mas com toda a rebeldia inquieta do amor, creio até que a campanha não termina, porque essa lógica da extrema-direita a gente pode derrotar dia 2 de outubro nas urnas, mas não derrota nas ruas, de imediato. Hoje o mundo vive o avanço da extrema-direita. Estava lendo esses dias um texto do irmão, amigo Ronilson Pacheco, falando sobre a pauta conservadora moral cristã ganhando muita força nos Estados Unidos e com conquistas históricas, inclusive das mulheres e do povo negro, que podem ter um retrocesso esse ano na Suprema Corte norte-americana. Essa lógica autoritária, esse espírito violento, alguém falou aqui, acho que foi o Vini, está colocado. Então não se trata apenas da urna, embora não sejamos ingênuos. É fundamental derrotar Bolsonaro na urna. Mas o projeto pedagógico, político, de vencer esse espírito de morte e celebrar a democracia e justiça é uma tarefa para a nossa geração, para essa década e talvez umas décadas adiante. Então é um desafio histórico. E como discípulos e discípulas de Jesus Cristo de Nazaré, aí que a urna já não é mesmo o fim de tudo, embora seja muito importante. Porque, no limite, nossa utopia é o reino. Então, costumo dizer que o Evangelho é a revolução depois de toda e qualquer revolução. É sempre nos convocando à emancipação e à quebra de toda lógica de violência e de opressão. Eu queria terminar com uma brevíssima citação bíblica. João, no capítulo 20, naquele contexto pós-morte de Jesus, diz lá, a partir do verso 19, que os discípulos e as discípulas estavam com as portas trancadas por causa do medo. Evidente, Jesus, o líder daquele movimento, tinha sido preso, torturado e executado. Todos e todas ali estavam sob ameaça. Então, um sentimento muito presente entre nós hoje. Angústia, medo, uma certa sensação de impotência diante das estruturas de poder, da influência do templo nos processos políticos. Eu consigo nos ver nessa cena. Portas fechadas, uma certa angústia, um olhar tenso e esse medo diante dessa lógica de morte que parece, sejamos sinceros aqui, sem medo, parece muito mais poderosa do que a gente. Com muita facilidade e mega estrutura, eles reúnem milhares de pessoas. A correlação de forças não é exatamente favorável para a nossa tese de vida e de fé. Então, eu nos vejo nessa cena de João capítulo 20. E como pastor, chega para mim muito isso. Essa lógica aí não é uma lógica abstrata. Ela interfere na vida das pessoas. Depressão, ansiedade, medo. Fere o coração. E esse sentimento de fraqueza e de impotência, como é que reage? Como é que faz? Como é que esse jogo muda? Será que a gente é o próximo corpo definido para a barbárie? Mas, para concluir, não, é mentira. Tem um pouquinho mais, eu já vou concluir. Eu
confesso que eu faço um uso irresponsável do para concluir, numa tentativa de ludibriar as pessoas para que elas prestem atenção em mim um pouco mais. Mas eu não vou demorar, enfim, tenho bom senso. Mas João capítulo 20, nesse cenário, vocês estão visualizando comigo? Discípulos e discípulas. A cruz é uma memória recente. Um amigo morreu. Mas não morreu de qualquer forma. Nesse cenário, diz o texto bíblico, que Jesus de Nazaré, ressurreto, entra naquela sala, se coloca no meio daqueles irmãos e daquelas irmãs e diz assim: a paz ao coração de vocês. Vocês conseguem visualizar a potência disso? Eu também estou visualizando isso entre nós. A presença de Jesus. Em primeiro lugar, atenção que eu vou dizer, quando Jesus chega e se coloca ali no meio, primeiro, ele deseja shalom, paz, ao coração de cada amigo e de cada amiga. Porque tem algo muito firme em meu coração, Simone. Nós não somos máquinas militantes. Nós somos pessoas com família, com memória afetiva, com insegurança pessoal, com ansiedade, alegrias e tristezas. Muitas vezes, o ambiente da militância também se torna muito de máquina e pouco de gente. Primeiro, Jesus olha para aqueles amigos e aquelas amigas e deseja paz, cuida do coração. E eu queria poder dizer isso para vocês hoje. O mundo já é muito duro. Os inimigos históricos são violentos. Tudo bem entre nós ter divergências, isso é saudável. Lugar que não tem conflito e divergência, eu diria que é perigoso. A questão que eu desejo para nós é que os nossos espaços não nos adoeçam mais que o mundo que nós queremos transformar. Que entre nós haja solidariedade, que entre nós haja espírito de reconciliação, que entre nós haja diálogo, pedido de perdão, que entre nós haja quebrantamento de coração, que nós, na luta, que já é tão dura, vamos cuidar uns dos outros e umas das outras. Tem aí uma beleza quilombola, tem aí uma lógica circular, tem aí não máquinas militantes, mas pessoas de carne e osso que conseguem se reconhecer e se amar. Já vi muita gente quebrando na militância, não por causa dos adversários históricos, mas por causa da própria militância. Jesus chega e a primeira coisa é cuidar do coração e desejar paz para aqueles amigos e amigas que estavam sob angústia e medo. Mas logo depois de cuidar do coração, Jesus mostra, vocês lembram desse texto? As mãos e o lado. Porque isso é maravilhoso. O Jesus glorioso e ressurreto, portanto, que venceu a morte, é o mesmo com as feridas da cruz. E talvez a maior tragédia do cristianismo tenha sido separar o Cristo glorioso do Jesus pobre e periférico de Nazaré. Porque quando você silencia o Jesus do Evangelho, você faz o que você quiser com o Cristo glorioso. Daí, em nome de Cristo, escravidão, genocídio, racismo, patriarcado e uma série de violências em nome desse poder sem ferida, desse poder sem corpo, desse poder sem periferia, desse poder muito mais parecido com Roma do que com Nazaré.
O Jesus que tem poder para vencer a morte, quando chega no meio dos seus discípulos, deseja paz e imediatamente diz: a minha glória não apaga a minha história. Eu sou aquele que andou com os pobres e os oprimidos. Eu sou aquele que quebrou preconceitos. Eu sou aquele que bateu de frente com o moralismo religioso. Eu sou aquele que andou com as pessoas amaldiçoadas social, política, moral e religiosamente. Não dissociem a glória da cruz. Creio que essa é a tarefa do nosso tempo. Dizer que o Jesus glorioso é o mesmo da favela de Nazaré. E que o seu lugar na história jamais pode estar entre os que crucificam e torturam, mas sempre estará entre os corpos crucificados e torturados. Porque Jesus, como diz Frei Beto, não morreu quentinho numa cama. Foi alvo da violência do Estado, do fanatismo religioso e de um linchamento popular. Porque enquanto morria, tinha escárnio e quase que comemoração. E muitas vezes os crimes de ódio, uma vez eu ouvi isso de um especialista em direitos humanos, os crimes de ódio muitas vezes não são com bala na cara. Muitos crimes contra LGBTs, transexuais e travestis têm traços de tortura. Por que tem traços de tortura? Vocês imaginam? Quer dizer, óbvio que algumas pessoas aqui imaginam e sabem. Porque não basta matar. É preciso impor o sofrimento gradativo para que a pessoa saiba que está sofrendo por ser quem é. Por isso que muitas vezes crime motivado por ódio não é tiro na cara, é tortura. Porque tem um ritual de punição. Sabe quem morreu dessa forma? O Cristo glorioso. Morreu assim, sob tortura e aplauso, escárnio e comemoração. Quando aparece ressurreto e glorioso, de imediato mostra as feridas da sua mão e da sua cintura, para que nunca a igreja desvincule sua glória do seu compromisso ético com os oprimidos e as oprimidas do mundo. Cuidou do coração, desejou paz. Logo depois, fez a conexão entre ressurreição e cruz. Lembram que os discípulos e as discípulas estavam com medo e com as portas fechadas? E agora, de forma sincera, para concluir, Jesus olha e diz o seguinte: podia ter terminado aí esse texto, mas não. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Ah, Jesus cuidou do coração, conectou ressurreição e cruz, deixa a gente de boa. Não. Jesus pediu para a gente abrir a porta e ir para as esquinas e praças da vida. Não num projeto de poder. O Vinícius falou muito bem, considerei uma fala profética. Nosso desafio não é ser o opressor da vez. Nosso desafio é acabar com a opressão. Nosso desafio não é ser o próximo povo privilegiado, é acabar com o privilégio. Então não é projeto totalitário de tutela e controle dos corpos, é projeto de serviço, de entrega. Mas é o convite que eu quero fazer para vocês. Eu reconheço o sentimento de medo, ele me atravessa. Por isso que comecei falando sobre cuidado, autocuidado e amizade na luta. Como diz o profeta Emicida, quem tem um amigo tem tudo. Eu quero ter amigos na luta. Porque eu sei que tem dias que dá vontade de desistir. E eu não quero só chegar numa plenária cheia de tensões, de máquinas militantes. Eu quero encontrar um amigo, onde eu possa confessar meus medos, meus erros e minhas contradições. Não num ambiente de cancelamento, mas de restauração e reconciliação.
Por isso eu comecei falando sobre cuidado consigo, cuidado mútuo, reconciliação e perdão entre nós. Mas dito isso, sim, Jesus nos chamou para que não sejamos paralisados pelo medo. A vitória da extrema-direita autoritária é tentar ganhar da gente sem que a gente sequer entre na luta. Eles são tão poderosos que você vai dando passos atrás, passos atrás, passos atrás. Eu não estou propondo um otimismo ingênuo, mas eu estou propondo brilho nos olhos. Porque se for só com recuo, a gente não consegue enfrentar o espírito do medo e transformar a realidade. E não estamos sozinhos. Jesus, aí termina de forma melhor de novo. Eu envio vocês. Que lugar é esse? O mesmo lugar que tinha matado Jesus. Entendem o perigo do envio? Mas Jesus sopra sobre eles o quê? Arruar. O vento não patriarcal ou antipatriarcal. O Espírito de Deus. Não estamos sozinhos. Eles podem ter o poder do dinheiro, o poder da mega estrutura, o poder da indústria gospel, o poder de um canal de televisão inteiro para eles. Eles podem ter o poder lá em Brasília. Mas se nós tivermos dentro de nós o Espírito, nós podemos nos multiplicar sem que eles percebam. Porque esse é o milagre do Evangelho. O fim da história para o Evangelho não vem de Roma, vem de Nazaré. Da periferia, da margem, do grão de mostarda, das pequenas rodas. Vem uma efervescência que aponta o futuro de Deus na história. Que Deus nos abençoe assim, com paz, com presença de Jesus entre nós, envio e unção do Espírito Santo, para que possamos com amor fazer a nossa parte. O templo entregou, o Estado matou, a ordem impôs, mas Jesus, desobediente e rebelde, ressuscitou. A ressurreição é uma insurreição. A ressurreição é uma rebeldia. A ressurreição é a vida driblando a morte. A ressurreição é o protesto de Nazaré contra o poder de Roma. A ressurreição é a teimosia insistente da vida. Sabe, que Deus nos abençoe. Sem projeto de poder, mas com projeto de serviço e de entrega. E se perdermos, guardem o que eu vou dizer agora. Felizes os que choram. Prefiro chorar ao lado dos oprimidos do que sorrir ao lado dos opressores. No limite, nós não somos chamados ao pragmatismo da vitória imediata. Somos chamados e chamadas a uma fidelidade radical à causa do Evangelho. Difícil, estreito, desafiador. Mas se for para perder, e no horizonte da história não perderemos, porque somos mais que vencedores, mas não é a vitória do poder que nos importa. Entendem? Entendem? Eu senti muito medo quando o Bolsonaro ganhou. Eu fiquei um dia sem falar. E quem me conhece sabe que isso é um milagre, porque sou tagarela. Mas eu não conseguia me comunicar. E teve uma hora que Deus me deu uma tranquilidade no meu coração. Quando eu ouvia as buzinas na rua, Brasil, viva Brasil. Quando eu ouvia um sarcasmo entre vizinhos, teve uma hora que eu tive essa sacada. Melhor a minha lágrima do que esse riso. Guardem isso. Mas eu quase posso apostar, nosso sentimento dia 2 de outubro não será esse.
Creio que venceremos. Creio que venceremos. Mas quando ganharmos a eleição, Vinícius já profetizou aqui. Estruturas de poder continuarão diante de nós. E nós continuaremos com Espírito Santo dentro de nós. Até que, aí eu vou colocar a minha teologia assim, muito sinceramente. Até que Jesus venha, resolva tudo, e um céu colorido, multirreligioso, apareça diante de nós para a gente brincar de amor por toda uma eternidade. Gente, não acabou ainda, tem mais coisa.